Você sabe o que é diverticulite? Não. Vixe, não sei não, hein, cara. Não faço nem ideia de que essa é uma doença, né? Não sei, velho. Não sei. Sei, é uma bolha que dá no intestino. Essa pergunta é interessante porque popularmente a diverticulite é conhecida como uma doença do intestino grosso. E na realidade a diverticulite não é uma doença, ela é uma complicação da doença que chama doença diverticular do intestino grosso. Na realidade forma divertículos. Os divertículos são pequenas saculações, como se fossem pequenas hérnias, na parede do intestino grosso, que é o cólon, chamado cólon. E elas podem formar ao longo da vida, uma doença degenerativa da parede muscular e que forma essas herniações mucosas. Para vocês terem uma ideia, essa doença, ela incide na faixa desde os 50 até os 90 anos. Mas para vocês terem uma ideia da ascendência, cerca de 5, 10% dos pacientes com 50 anos já têm doença diverticular. Isso sobe 10% a cada década. Portanto, os pacientes com 90 anos, mais de 60% deles vão ter doença diverticular. Então é uma doença muito comum. Quais são as causas? A causa está relacionada tanto com o fator hereditário quanto com o fator ambiental. O ambiental mais importante que se comenta é a questão da alimentação e a questão da função intestinal. Os pacientes constipados, chamados ressecados, que evacuam menos, demoram 2, 3 dias, fazem esforço, as fezes são muito firmes, formadas, têm relação. Pacientes que comem poucas fibras, portanto o volume fecal é menor, pacientes com estresse. E existe também, dentro desse esquema, a questão da pressão intraluminal do cólon, do intestino grosso. Essa pressão, ela se forma porque o intestino grosso é feito de câmaras, que chama austrações, formando câmaras. Entre essas câmaras a pressão é muito alta e provoca essas herniações. Então existe a hereditariedade, a suscetibilidade hereditária, existe o fator alimentar e a função intestinal como causa. Quais são os sintomas? Os sintomas da doença diverticular vai depender da apresentação do quadro. O mais comum sintoma é a diverticulite, que é a inflamação do intestino grosso, onde tem divertículo. Então, a doença diverticular que inflama é mais a do lado esquerdo, quase que 95% das vezes. Então, você vai ter uma dor do lado esquerdo na fossa ilíaca esquerda, a chamada apendicite do lado esquerdo, porque o apêndice está à direita. Então, quando você palpa desse lado, tem tensão, tem dor, paciente com febrícula, significa que é uma diverticulite aguda. A maior parte das vezes é tratado conservador. Outra complicação é a inflamação constante, essas diverticulites constantes, que levam a um estreitamento do intestino, podendo dar muita cólica e até obstrução intestinal. E quando esse divertículo perfura, ele pode formar abscesso, que é uma coleção de pus, que precisa ser drenada ou operada. Ou senão ele pode perfurar para uma outra víscera, como a bexiga, a pele, o próprio intestino ou para a cavidade livre, dando peritonite. E nos idosos, a doença diverticular pode cursar com sangramento. O paciente evacua sangue em grande quantidade. Mais ou menos essas complicações. Qual é o tratamento? O tratamento depende do grau de comprometimento. Quando o paciente só tem dor e não tem diverticulite grave, o tratamento é conservador. Você usa algumas medicações, incrementa fibras na dieta, melhora o hábito intestinal desse paciente, evita sementes de grande tamanho,
que possam complicar a vida do paciente e, eventualmente, usa alguns produtos que vão amenizar essa inflamação. Quando já há complicação, como o estreitamento, como a perfuração, como as fístulas e o sangramento, via de regra o tratamento é cirúrgico. Você tem que ressecar, fazer uma colectomia para tirar esse pedaço comprometido.